Então, o tema da talk de hoje é dando um reboot na vida, né? Desafios e planos para quem deseja viver e trabalhar fora. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre mim, né? O meu nome é Moisés Batista, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu atuo há 8 anos como Java Software Engineer, né? E atualmente eu estou trabalhando para uma empresa que originalmente ela foi formada na Itália, expandiu para o UK, né? Tem uma filial em UK e agora ela vende artigos de luxo para não só nesse universo de Itália e Reino Unido, mas para o mundo inteiro. É, algo pessoal meu mesmo, né? Falando um pouco de mim agora, eu sou fã de algumas séries da Netflix. Toco violão nas horas vagas, mas não sou lá essas coisas todas. O meu forte mesmo é programar. E estou prestes a me tornar pai, né? Desde o momento que eu recebi o convite da EI Studio, eu coloquei que eu topava, assim, para mim era bastante interessante a oportunidade de estar aqui hoje à noite, mas eu não tinha certeza se eu ia poder estar realmente hoje à noite, porque eu vou ser pai de uma menina, e nós já estamos há 37 semanas, né? Então já está bem em cima do nascimento da nossa filha. E eu disse: olha, eu não sei se eu aceito, mas vamos ver se vai rolar, porque a partir da 37ª, qualquer momento, qualquer hora é hora, como a gente costuma dizer, né? Então, mas é isso, eu estou aqui para fazer e viver esse momento, e vamos que vamos. Falando um pouco dando um contexto geral, eu vivo há 3 anos em Portugal, vivo e trabalho há 3 anos em Portugal com a minha esposa. Tem sido os 3 últimos anos da minha vida mais desafiador, né? Eu digo isso, né, no contexto pessoal e profissional. Eu nunca estive tanto tempo assim, eu sou natural de Fortaleza, Ceará, vivi 28 anos em Fortaleza e até os meus 28 anos eu nunca tinha me afastado tanto tempo assim da minha família, né? Quebrado esses laços familiares de estar sempre ali junto, próximo. Assim, eu digo para vocês que, para mim, há pessoas que são um tanto quanto desapegadas e conseguem se lançar no mundo, se lançar em novos desafios e não ligar para ninguém. Assim, eu sou o tipo de pessoa que sou muito apegada à minha família e os meus amigos, assim, esses 3 últimos anos, para mim, foram um desafio por justamente estar longe deles assim, foi uma experiência pessoal nova. No começo não foi fácil para mim, porque tem sempre esse momento de ruptura, né? Você está rompendo com um laço de 28 anos e isso não é algo que para mim, que fosse fácil. E além disso, eu tava literalmente dando um reboot na minha vida. Eu estava começando a minha vida do zero. Aos 28 anos, eu comecei a minha vida do zero, né? Porque você partir para fora do seu país, para fora da sua zona de conforto, requer um recomeço, né? Então, essa experiência desses últimos 3 anos, para mim, foi um recomeço. Eu tive que praticamente vender tudo que eu tinha e em busca do meu sonho, né? Eu tinha essa ideia de que eu queria me desafiar profissionalmente e pessoalmente, e a oportunidade de estar aqui hoje me deu essa ideia, né? Para mim, assim, falando um pouco sobre o start, qual foi o momento que eu percebi, olha, eu quero viver isso, eu quero tentar algo nesse sentido. Foi assim, eu sempre fui uma pessoa, eu e a minha esposa, nós sempre fomos um casal que sempre gostou muito de viajar e de conhecer muitas culturas, mas a gente nunca tinha dado um salto
tão grande nesse sentido. A gente sempre via no Brasil, mas conheceu alguns países da América do Sul, mas nunca tinha dado um salto, por exemplo, de vir conhecer a Europa, de ver algo para o lado de cá ou para a América do Norte, América Central. A gente nunca tinha dado esse salto, né? Porque para a gente parecia, assim, na nossa visão era algo que de momento ainda era inalcançável para a gente. Mas aí eu comecei a trabalhar numa empresa onde eu tive essa oportunidade de trabalhar num projeto internacional, e a gente era uma equipe formada por profissionais do Brasil. Aí a gente tinha Fortaleza, São Paulo, uma equipe formada por profissionais da Índia e a outra equipe formada com profissionais dos Estados Unidos, né? E aí eu via que, pô, eu consigo, trabalhando aqui do Brasil, eu consigo fazer o que essa galera dos outros times conseguem fazer na Índia, conseguem fazer nos Estados Unidos. Então, por que eu devo me limitar somente ao mercado do Brasil, né? Se eu gosto tanto de viajar, eu gosto tanto de conhecer novas culturas, eu posso aproveitar eu posso aproveitar a minha carreira profissional para poder fazer isso também ao mesmo tempo, né? Então, essa foi a grande sacada para mim. Eu comecei procurando vagas na Espanha, porque eu tenho um forte domínio sobre a língua espanhola. Mas aí, num dado momento, um certo dia, um amigo meu disse: "Olha, por que tu não tenta vaga em Portugal? Portugal tá levando muito profissional, eles estão formando uma base tecnológica muito forte dentro da Europa, do mercado da Europa. Por que não tenta para lá?" Então, esse foi o momento em que se eu estou tentando a Espanha, por que não Portugal? E aí, mais lá na frente aqui da talk, eu vou falar um dos erros muito comuns das pessoas que pensam em vir a Portugal, e que foi o erro que eu cometi também, mas mais na frente a gente vai tocar nesse ponto. Então, vamos caminhando. Primeiro de tudo, para quem pensa em traçar um novo caminho, tentar um desafio profissional em outro país, traçar planos e objetivos. Você tem que estar muito firme naquilo que você almeja. O que eu quero buscar fora, numa oportunidade fora? Eu quero enriquecer o meu currículo e depois voltar. Eu quero conhecer uma nova cultura. O que eu quero? O que realmente eu quero? A minha esposa, ela é IT recruiter, e aí ela já trabalha na área aqui também de recrutamento de profissionais de IT, não é? E ela disse: olha, frisa bastante na questão do objetivo. O que a galera quer vindo para cá? O que a galera quer indo, sei lá, para o Canadá ou para os Estados Unidos? Isso vocês precisam ter muito claro na mente de vocês, porque assim, o que vai te sustentar a partir do momento que tu sai da tua zona de conforto do Brasil, vai para um outro país, é a ideia de tu ter um objetivo bem traçado e aquilo que tu planejou está sendo executado. Porque de uma hora para outra tu vai ser exposto a uma série de desafios que porventura possam estar dentro dos teus planos, mas porventura não, né? Em outros casos não. E tu pode ser pego de surpresa e assim, travar. O pior desses casos é você travar, sabe? Você parar, não conseguir, achar que não consegue, e é nesse momento onde o teu objetivo, aquilo que tu traçou no começo, é que te vai levar a continuar. Porque eu já tive pessoas que eu conheci aqui que desistiram no meio do caminho. Que no primeiro desafio, naquele primeiro impacto pessoal e psicológico, desistiram. Né? Deram rollback, voltaram, pegaram as coisas com
com o processo andando, na maioria das vezes, com as coisas começando a engrenar, e disse, olha, eu não aguento mais, eu vou embora. Então, esse é o primeiro tópico que eu trago para vocês. Tenham um plano bem definido. Olha, no momento que eu decidi vir para Portugal, eu pensei, eu vou passar o meu primeiro ano. O meu plano sempre foi passar o primeiro ano, organizar as coisas, deixar as coisas caminharem por si só. E como objetivo pessoal era me estabelecer mesmo no país, para que eu pudesse me organizar financeiramente e a partir daí a partir daí eu começar a viver a vida que eu projetava antes de vir para cá, que era conhecer outros países, conhecer outras culturas, e experienciar coisas novas, né? Porque a partir do momento que você se expõe a esse tipo de experiência, você está aberto a experiências novas, e isso é que eu acho valoroso e interessante para quem busca um desafio profissional fora do país, né? Então, disso a gente já pula para o segundo ponto que eu gosto bastante de frisar, são as questões culturais. Estudem bastante sobre o país que vocês vão, quais são as questões culturais que entram de certa forma em conflito com as nossas, nós que somos brasileiros. Então, assim, algo relevante que eu gosto sempre de colocar é: o europeu não tem a cultura do brasileiro, certo? Nós somos muito abertos, nós somos muito afetuosos, somos um povo muito afetuoso, que gosta bastante de se relacionar com os outros, de sair, seja para jogar a conversa fora, seja só para estar junto mesmo, ou tomar um café na casa um do outro. E o europeu não, o europeu não tem muito dessa cultura, eles já são bem mais reservados, né? São pessoas que estão ali, estão tendo aquele convívio contigo, acabou o convívio, vai todo mundo para sua casa, vamos supor assim, vocês têm um convívio na sexta-feira, conversa, tem tudo aquilo, aquele envolvimento pessoal, vai todo mundo encerra, todo mundo vai para sua casa, na segunda-feira é como se nada tivesse acontecido, né? Ninguém comenta sobre o fulano estava lá, foi legal, então não, todo mundo muito reservado, e essas questões culturais, quer queira, quer não, elas impactam no nosso dia a dia, né? Um amigo meu passou 4 anos na Alemanha e decidiu agora recente ir para o Canadá. Por quê? Porque ele disse que já estava cansado, porque assim, na cidade onde ele estava, chegava o domingo, o supermercado não funcionava, né? E final de semana, pro povo alemão, é sagrado. Então, do domingo, ninguém faz nada, ninguém faz barulho, ninguém incomoda os vizinhos. E ele disse, Moisés, eu cheguei ao ponto de não me sentir bem na minha própria casa, porque às vezes eu tinha medo até de caminhar para não fazer barulho para o vizinho de baixo, ou puxar uma cadeira e incomodar o vizinho de baixo. E assim, é muito legal, é muito divertido quando a gente começa, né? A gente tá tendo essa oportunidade, começa a vivenciar aquilo, acha interessante, que legal, que no domingo não abre, isso é interessante e tal. Mas a partir do momento que tu começa a viver aquela rotina, e sei lá, por exemplo, tu realmente precisa ir no supermercado comprar alguma coisa no domingo, e o supermercado está fechado. Sei lá, porventura tu esqueceu não só planejou bem durante a semana, esqueceu. E assim, essas pequenas coisinhas, elas vão se desgastando. Então, assim, tomem muito cuidado quando vocês escolherem um país para onde vocês estão indo. Pessoas mais reservadas tendem a se sentir melhor e se localizar melhor
em países onde as pessoas são reservadas, né? Por exemplo, um amigo meu não conseguiu se adaptar à cultura da Irlanda, porque ele disse que a maior parte do tempo, quando não era frio, era chovendo. E aí ele disse que passou um ano na Irlanda, não conseguiu interagir com ninguém. A maioria das pessoas que ele interagia eram os brasileiros, não conseguiu interagir com os locais, né? As pessoas que residem lá são nativos. E ele disse que chegava o inverno, todo mundo se trancava na sua casa, e ele vivia num quarto, dividia uma casa com outras pessoas, as outras pessoas também chegavam o inverno, não interagiam muito, eram bem reservadas, bem fechadas. Ele disse, olha, Moisés, eu sempre gostei de sair com os amigos, de ter essa interação social com as pessoas. E isso impactou bastante, tanto que hoje em dia ele também trabalha com TI, mas ele disse que não larga o Brasil por nada na vida. Então, assim, os fatores culturais são extremamente importantes na escolha do país onde você vai. Se você é uma pessoa muito sociável, talvez você não se adapte a países onde tem uma cultura mais reservada, as pessoas são bem fechadas mesmo para as interações sociais. Isso bastante importante e impacta na sua convivência e no seu progresso dentro dos seus planos, né? Então, assim, eu tive sorte que Portugal é um país onde a gente tem bastante proximidade. Primeiro, pela língua, né? Nós falamos o português, certo que aqui em Portugal existe o sotaque português, eles falam com um sotaque diferente do nosso. Isso também foi um impacto para mim no começo. Eu tive que ter um período de adaptação, porque as pessoas falavam comigo, e assim, é uma situação completamente estranha, porque as pessoas estão falando português contigo e tu não consegue entender, às vezes. Em vários momentos eu estava em uma roda de amigos e as pessoas conversando entre si, e eu parava e eu ficava tentando entender o que as pessoas estavam conversando e não entendia. Às vezes me perguntavam algumas coisas e eu pedia para repetir de uma forma mais devagar, para que eu pudesse entender, porque muitas das vezes eu não conseguia perceber o que as pessoas estavam falando. Né? Então, levem em consideração bastante esses pontos, inclusive o fato de ir para um país onde não a língua nativa não é a sua, porque você vai falar uma língua que não é a sua na maior parte do tempo. Pode ser que você encontre pessoas que tenham em comum a sua língua, mas que em maior parte do tempo você vai estar falando uma língua que não é a sua, e às vezes isso cansa. Eu tiro por mim, que às vezes eu trabalho num projeto de UK, então é sempre inglês. Então é que você está cansado até de se explicar numa outra língua, que você pensa assim, pô, é bem melhor, eu consigo me expressar melhor quando eu falo a minha língua, e até na questão de colocar sentimento e emoções naquilo que você está falando. Né? É bem mais fluido, claro, obviamente, que é a sua língua mãe, né? A sua língua nativa. E esse aspecto, nesse aspecto, vai ser sempre mais fácil. Então, vamos para frente, no próximo tópico, que é o planejamento financeiro e familiar. Muitas das pessoas que querem vivenciar uma carreira internacional, às vezes começam o processo de buscar uma vaga fora, mas não estuda sobre o país, não estuda sobre tributação dos países, não estuda sobre leis e acaba por chegar um dado momento, onde você está dentro de um processo
seletivo e a pessoa te pergunta, porque eles perguntam, qual é a sua expectativa salarial? Né? O que você pretende, quanto você pretende ganhar? E tem que estar de acordo com o salário mínimo do local onde você vai trabalhar, com o seu perfil profissional, quantos anos de experiência que você tem, quanto é o salário médio dos profissionais que trabalham na sua área e tem e tem o mesmo tempo de experiência que você tem. Isso é importante, porque isso é um fator que pode te reprovar no teu processo seletivo. Eu já vi muitas pessoas sendo reprovadas no processo seletivo porque ou colocava o salário extremamente alto, para o padrão de vida do país. Por exemplo, eu posso citar aqui Portugal, que é um país onde o salário mínimo é o menor da União Europeia, um dos menores da União Europeia, desculpe, não é o menor, mas é um dos menores, e que as pessoas vêm e querem ganhar assim, valores astronômicos. E isso já demonstra que você não está bem localizado e está bem consciente daquilo, daquele salto que você quer dar. Você não está bem preparado, porque você não sabe a média salarial. Isso quer queira, quer não, no processo seletivo já te passa já passa uma imagem ruim. Passa uma imagem que você é um candidato mal preparado. Né? Então, não cometam esse erro de não se planejar e saber as informações necessárias para que você chegue num processo seletivo estando bem profissionalmente e estando bem a nível cultural de entender como é que funciona o mercado, o que eu posso ou não posso pedir com aquele meu nível de experiência. Isso, assim, a gente tem sites e sites que colocam essa média salarial de cada área, né? Outro ponto que eu gosto bastante de tratar é a questão familiar. Né? Se você é solteiro e quer viver uma experiência fora e não tem ninguém ao teu redor que dependa de ti, que vai compartilhar esse momento contigo, show de bola, pega, apareceu a oportunidade, vai para cima, é aquilo que você quer, vai e faz teu nome, faz a tua carreira. Agora, para aquelas pessoas que são casadas ou que têm filhos, o planejamento familiar é muito importante mesmo. Porque, assim, no meu caso, eu vim com a minha esposa, né? Minha esposa ainda passou um ano no Brasil antes de vir, e foi até bom, porque eu tive esse tempo para organizar as finanças e os processos em si do primeiro ano, e na sequência ela veio. Mas não era só eu que estava abrindo mão de 28 anos da minha vida, era ela também. Né? Então, é importante você compartilhar esse momento. Olha, eu cheguei para minha esposa, olha, eu vou começar um processo seletivo, assim, assim, assado. Se vier a oportunidade, aparecer essa oportunidade, nós vamos, né? E ela disse, vamos. Então, assim, ela abriu mão do projeto profissional que ela tinha para ela, para viver esse novo momento comigo. Então, assim, se preocupem bastante, se você é casado, tem filhos, se preocupem bastante no bem-estar da sua família, porque isso vai importar bastante quando vocês estiverem fora. Porque se você larga tudo, vem com a mulher e os filhos, ou com o marido e com os filhos, e chega aqui, tem que se preocupar com você tem que se preocupar em arranjar uma casa, tratar do processo de legalização, porque o processo começa no Brasil e termina no país onde você vai. Tem que se preocupar com a tua própria alimentação, tem que se preocupar com a alimentação
dos teus familiares, do teu agregado familiar. Tu tem que se preocupar com as pessoas que estão em casa quando tu sai para o trabalho para resolver as coisas, né? Então, pensem bastante, porque teve um colega meu que veio com a esposa, chegou aqui, passou 3 meses, a mulher engravidou. Não tinha suporte familiar nenhum, ele não tinha ninguém, não conhecia ninguém daqui de Portugal, e estava no primeiro ano ainda, veio com a mulher, estava no primeiro ano, ainda estava naquele processo de organizar as coisas, do processo caminhar por conta própria, e chegou o momento que eles, olha, a gente vai ter que dar rollback, vai ter que voltar, ter a criança lá, e aí a gente pensa no pós, né? A gente vai voltar no futuro, e aí... mas isso foi um momento depois, né? Eles tiveram que voltar. E isso é importante. Eu vejo algumas pessoas vindo com a cara e a coragem, traz a família inteira e chega aqui, leva as porradas que tem que levar, porque infelizmente as porradas vão vir. Não é sempre um mar de rosas, né? E desistem do plano inicial e voltam para o Brasil. Então é importante vocês levarem em consideração isso. O próximo ponto é o famigerado inglês, né? Do you speak English? Eu cometi um dos grandes erros, né, antes de vir para cá, que eu vou para Portugal, Portugal fala português, eu não preciso me preocupar com o inglês. Apesar de que eu já tinha um bom nível de inglês, eu não era fluente no momento que eu vim para cá, né? E eu cheguei aqui e quebrei a cara, literalmente, porque grande parte da população fala português e inglês. Você vai, por exemplo, no supermercado, vai na parte do frigorífico, dentro do supermercado, o cara fala inglês. Você vai em qualquer canto que você for, as pessoas falam inglês. E isso foi um erro que poderia ter, de certa forma, impactado negativamente no meu processo aqui dentro, né? Ainda bem que eu já tinha isso e eu passei no processo seletivo. Eu tive que falar um pouco em inglês, né? Mas há pessoas que vêm para cá só com português, porque vai participar de um projeto de uma empresa portuguesa e acha que vai viver naquele projeto para o resto da vida, né? E não é assim. Chega um momento que você se sente saturado, você vai estar em busca de uma outra oportunidade, e a maioria das oportunidades requer inglês aqui. Não adianta, você não vai conseguir fugir só porque eu estou em Portugal ou estou na Espanha e eu falo português, eu falo espanhol. Você precisa falar inglês em qualquer lugar que você vá, pelo menos o inglês, porque é uma maneira que você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir alcançar aquilo que você almeja, seja na questão pessoal ou profissional, e isso é muito importante. Nesse ponto, eu gostaria de frisar que projetos de companhias portuguesas pagam bem menos do que projetos para empresas de fora, por exemplo, da Holanda, de UK, né? Dependendo do cargo e dependendo da vaga, chega a ser o dobro do que se ganha aqui, trabalhar fora, para uma empresa de fora. Então, é importante, de qualquer maneira, o inglês é importante, né? E para nós que somos da área de TI, que nós vivenciamos o inglês dia a dia, seja nas atividades mais simples, como ler um artigo ou desenvolver algo dentro uma aplicação, o inglês está sempre presente, né? E assim, eu fiquei bastante contente quando eu acessava o Infoquê, né, o site Infoquê, que tratavam de alguns artigos em português, e era o infoquê.com.br, né, a página do Brasil. E aí, num belo dia, fazia bastante tempo que eu não acessava, eu fui ver a página do Infoquê e eu descobri que eles tinham descontinuado a página, né, porque não
por uma questão financeira ou algo negativo, mas por uma questão positiva, de que as pessoas cada vez mais estavam buscando artigos em língua inglesa. E isso para mim, é fantástico. Eu consigo ver que a gente está começando uma revolução dentro do nosso país, de uma maneira silenciosa, e eu fico assim, muito animado, muito contente de saber que é a nossa área, é a TI que está dando esse passo inicial, dessa mudança, né? Aqui em Portugal, eu tive uma visão do mundo globalizado. O bloco da União Europeia é muito forte. Então, assim, você tem sempre contato com pessoas da Holanda, da Alemanha, de UK. E isso é interessantíssimo. Isso é algo que, dependendo da região do Brasil, a gente não tem tanta essa visão, né? Assim, isso é um fator altamente motivador para mim. Eu estou só alternando aqui entre as tabs do Chrome, só para ver se vocês estão falando, só para eu ter certeza que eu não aconteceu nada de errado aqui na apresentação. Mas, pelo visto, está tudo ok, então vamos para frente. O próximo passo é a busca por oportunidades, né? Eu sempre busquei sites de empresa portuguesa até o momento em que o meu amigo disse, olha, não é... Esse meu amigo que estava na Alemanha disse, olha, não é tão eficaz tu ir de site em site das empresas e buscar o endereço de e-mail dessas empresas e enviar o currículo. Fortalece o teu LinkedIn, modifica, dá uma repaginada naquilo, coloca as tags nas tuas descrições, nas descrições das experiências que tu teve, muda o teu LinkedIn para o inglês, coloca lá todas as informações e, assim, eu costumo dizer que foi uma dica de ouro que ele me deu, né? Começa a chatear as recrutadoras ou os recrutadores. Ele disse que todo dia ele mandava mensagem para os recrutadores do país onde ele queria ir, que no caso era a Alemanha, e esperava resposta, seja ela positiva ou não. Até que ele conseguiu, e essa dica para mim funcionou também. Eu comecei a questionar alguns recrutadores daqui de Portugal, né, para saber se eles faziam um processo de contratação de brasileiros, mas que não tivessem nacionalidade europeia, que era o meu caso, né? E era o caso também desse meu amigo. Então, isso para mim foi uma dica de ouro, que era justamente eu entrava todos os dias, começava a ter contato com as recrutadoras, até que um belo dia eu acertei, eu dei sorte de acertar uma empresa em que eles faziam esse processo. Comecei por brincadeira mesmo, assim, vamos ver até onde vai rolar, porque os meus planos eram, eu já tinha me organizado, tinha começado a me organizar, já tinha traçado os meus planos, e o meu plano era de um ano a um ano e meio, só que rolou bem antes do que isso, né? Então, o LinkedIn para mim foi e é a plataforma mais completa para quem busca oportunidades fora do Brasil. E essa dica que eu dou é uma dica valiosa mesmo, assim, tenta conversar, trocar ideia com os recrutadores do país ou da região de onde vocês querem trabalhar, trocar ideia mesmo de tipo, como é o ambiente de trabalho de vocês, como é a cultura dentro da empresa, e isso é importante se der certo, né? Se você conseguir passar no processo, bem, se não, você trocou uma ideia com alguém, conheceu um pouco sobre a empresa, e isso para mim são coisas válidas, sabe? Eu costumo sempre dar valor às coisas, seja ela positiva ou negativa. Isso é uma maneira da gente aprender e se fortalecer, né? Então, indo para frente, pronto, a gente passou por todo esse processo, planejamento financeiro, organização, processo de recrutamento pelo LinkedIn ou por outra plataforma qualquer.
E aí a gente começa aquele momento de, rolou, vai começar e vamos começar o processo. O processo para vir para Portugal é muito semelhante para outros países, como, por exemplo, na Alemanha e na Holanda, que você tem que submeter dentro do consulado, você tem que ir para uma sessão consular no Brasil e apresentar os documentos para comprovar que, olha, eu tenho um contrato de trabalho e eu preciso tirar meu visto. Então, você entra com o processo de retirada de visto para receber. Isso demora. Portugal, na época que eu vim, estava demorando entre 2 a 3 meses para sair o visto em si. E daí, na sequência, você realmente se preparar as malas, organizar a sua vida para o fatídico, numa visão um pouco mais positiva, né? Fatídico não na questão de ser uma desgraça em si, mas o momento em que você vai dar uma virada de chave, vai recomeçar a sua vida, você vai viver experiências novas, você vai ter contato com pessoas novas, e isso é totalmente válido, totalmente interessante, né? Então, para frente. Eu coloquei essa citação, na realidade, eu estou parafraseando um cantor e compositor conterrâneo, Belchior. A frase, na real, é viver melhor que sonhar. É uma música do Belchior. E aí eu fiz uma pequena alteração na frase, botei viver nem sempre é melhor que sonhar. Porque, assim, eu já estive do lado do turista e já estive do lado do turista que se tornou uma pessoa que vive naquele local, né? Então, quando você é turista, você está ali como um turista e está vivenciando experiências como turista, é diferente de viver naquele local. Como turista, tudo é muito bonito, tudo muito legal, tudo tem sua infraestrutura perfeita, tudo funciona, tudo é legal. Por quê? Porque, na maioria dos casos, a gente vive dentro daquele contexto central, a gente está vivendo aqueles momentos de vivenciar, de ver, de conhecer monumentos históricos e, geograficamente, os monumentos históricos da maioria dos locais turísticos sempre são no centro da cidade, onde tudo ali funciona. Por exemplo, o metrô te leva para qualquer lado que tu quer ir. E quando você passa a viver realmente, você sai do turista e passa para ser um residente, e você começa a ver aqueles pequenos detalhes que você não via como um turista. Por exemplo, aqui em Portugal, eu moro vizinho de Lisboa, né? A cidade vizinha de Lisboa, o último bairro de Lisboa faz vizinhança com o bairro que eu vivo. Então, assim, eu já consigo sentir que os transportes públicos não me atendem tão bem como em Lisboa, né? Então, assim, durante a semana há muitos atrasos. Você quer se deslocar de um lado a outro. Por exemplo, eu fazia um trajeto que deveria ser de 19 minutos durante o final de semana, efetivamente 19 minutos. Eu fazia em 45 minutos, 1 hora. Né? Nesses momentos que você percebe que, olha, as coisas não são tão belas e maravilhosas como a gente pensava quando era um turista, né? E um outro ponto importante é, quando você sai para turistar, você leva uma quantia de dinheiro e não tem compromisso nenhum em voltar com aquele dinheiro. Você está ali para gastar e gastar e viver tudo do bom e do melhor. E quando você passa a ser um residente, nem sempre aquele dinheiro que você recebe no final do mês dá para fazer tudo aquilo que você quer. Então, volta novamente a questão do planejamento, né? Você vai se planejar e ser um residente, e não um turista.
E aí, nesse ponto, é interessante perceber que você, assim, grande parte do teu salário no final do mês, e isso tem que ser levado em consideração, vai para a tua moradia. Há uma pesquisa que você gasta entre 30% e 45% do teu salário em aluguel, né? E isso na Europa, para quem está por dentro das notícias, o custo de vida e o aluguel é, é bastante oneroso. Então, já daí já te tira uma boa parte do salário, né? Então, você não consegue viver tudo o que você gostaria de viver naquele momento, mas se você se planejar, ter uma educação financeira bem organizada, você consegue viver tudo aquilo que você almeja, né? E tudo parte de planejamento. Planejamento familiar e projeção daquilo que você quer. Eu quero viajar. No meu caso, antes da pandemia, a gente tinha o plano de conhecer a Holanda. Então, a gente se planejou, juntou dinheiro, comprou passagem, comprou passagem com bastante antecedência para conseguir um valor mais acessível, né? E fez. Tudo é planejamento. Você não vai mudar de país para se tornar um lorde, um barão. Você vai continuar tendo a sua vida de planejamento financeiro como a vida de qualquer uma outra pessoa, né? Então, eu ainda não conheci ninguém que saiu do Brasil e ficou rico, né? E pode ser que exista, e claro que com certeza existe, mas eu não conheci ninguém. Todo mundo é batalhador e está ali na luta dia após dia e se planejando para viver o que quer, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que o penúltimo tema de hoje que eu gostaria de tratar é dando tempo ao tempo. Você não vai chegar no país onde você deseja viver e as coisas vão. Você chegou hoje e as coisas começam a caminhar já no dia seguinte. Não, isso é um processo, isso é um trabalho dia a dia. Um dia você resolve uma coisa, no outro dia você resolve outra, e vai resolvendo, e vai resolvendo, vai resolvendo, até o ponto em que as coisas começam a caminhar por conta própria, né? Mas não é só. Hoje eu comecei, resolvi e deu certo. Amanhã eu resolvi e deu certo. Tu começa a resolver as coisas, é como se fosse um quebra-cabeça e chega um dado momento que alguém vem sei lá, bate naquele teu quebra-cabeça que já está montado e as peças desmontam. É assim, aí tu vai lá e corrige de novo. Isso é inerente à vida, né? A vida em si, ela é lotada de acertos, erros, e você vai construindo uma base dali até que por um descuido ou outro, ou por falta de conhecimento geral da legislação, uma parte daquilo que tu construiu cai. Né? E para tu remontar, aquilo tem um custo e tu tem que ir colocando, tu tem que entregar esforço para resolver aquilo. Por exemplo, a gente começou, eu comecei a trabalhar aqui, né? E todos os consultores tinham que dar entrada num processo dentro de um órgão aqui em Portugal, né? Mas isso não foi repassado para nós nem pelo setor jurídico, nem pelo setor contábil. Até que um belo dia, todos os consultores entraram na Segurança Social, que para nós aí do Brasil é o INSS, e descobriram que tinha uma multa a ser paga, né? Então, tu tá ali, as coisas começam a funcionar e acontece alguma coisa, algum imprevisto, e tu vem um pouco abaixo, mas tu não pode ir muito abaixo, tem que ter o teu foco. Olha, é isso que eu quero, eu vou continuar, eu vou resolver esse e mais qualquer outro desafio que possa porventura surgir, né? Então, é aquela questão de ter sempre o teu objetivo em mente. Eu lembro de um dia, como eu já tinha mencionado, eu sou natural de Fortaleza, e Fortaleza a temperatura média é 31 graus por ano, né? E eu cheguei aqui, teve um dia de madrugada, e
isso é uma questão cultural. As casas de Portugal não são, a maioria das casas de Portugal não são bem preparadas para o inverno, porque aqui não tem o inverno muito rigoroso, mas no verão faz muito calor. Então, assim, elas não são bem preparadas e chega o inverno, às vezes a casa está muito fria. Isso você acaba gastando com aquecimento, que na maioria dos casos ou ele é a gás ou é elétrico, e isso é bastante oneroso, né? E eu ainda não estava muito bem habituado com frio. O que foi que aconteceu? Teve um dia que eu acordei, eu olhei o relógio, estava batendo 3 graus, né? Eu olhei o termômetro do relógio, do celular, e estava batendo 3 graus. E eu digo para vocês, não tinha uma parte do meu corpo que não se tremia. Né? E aí eu descobri, olha, a maneira com que eu estou lidando com frio não é legal, não está sendo proveitosa. Tanto que nessa noite eu tive que ir no chuveiro, tomar um banho de água quente, para poder voltar minha temperatura normal do corpo. Então, é uma construção. Né? No dia seguinte eu já fui atrás de um aquecedor melhor, porque o que eu tinha comprado não estava dando conta. Fui atrás de uma manta melhor, mais resistente ao frio. E isso vai se construindo, tu vai se moldando, se organizando a tua vida de maneira que se encaixe aos padrões da sociedade que tu está a viver. Né? Então, é importante ter essa visão. E assim, dizem que o primeiro ano é sempre o mais punk, e para mim o primeiro ano foi punk mesmo, foi porrada atrás de porrada. E já no segundo ano, não, já deu uma camada bem legal. Eu já estava bem habituado com o processo de tributação, de como as coisas funcionam, das leis, e aquilo começou a fluir bastante. Assim, parece que vira a chave. Primeiro ano passou, parece que tudo começa a caminhar como deveria, né? Mas o primeiro ano sempre, o primeiro ano, assim, primeiro ano e meio ou um ano, é sempre o mais difícil, é sempre o período de adaptação. Né? E é isso. E aí a gente chega no último tópico de hoje, né? Que é curtir a jornada em si, vivenciar essa oportunidade que você planejou, que se organizou, que está vivendo o dia após dia, conhecer novas culturas. Eu já viajei para alguns países aqui da Europa e digo para vocês que é fantástico, é legal, é motivador você conhecer pessoas, conhecer estilos de vida, conhecer culturas e é isso. Eu espero que esse momento chegue para vocês, se for da real vontade de vocês de se jogar mesmo assim, olha, eu vou enfrentar aquilo que tiver de ser enfrentado e vou superar cada desafio que aparecer e não vou desistir. Eu espero realmente que esse momento chegue a cada um de vocês, estejam preparados profissionalmente, pessoalmente, para o que der e vier, é importante. E é isso.